Bom, pessoal do Colégio Paládio, eu sou o professor Arthur Kenney, professor de Física, e hoje a gente vai ver um assunto muito bacana aí, que é o movimento retilíneo uniforme. E aí, em meio a essa pandemia aí que está acontecendo, a gente está gravando umas aulas aí para vocês, certo? Então, vamos começar aqui com as principais características desse movimento. O que vai caracterizar esse movimento? Vamos lá, movimento retilíneo uniforme, MU. O móvel possui velocidade escalar constante e diferente de zero. Ou seja, o que isso quer dizer? Que ele percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais, certo? Como o movimento é retilíneo e uniforme, isso quer dizer que ele percorre toda a trajetória em linha reta. No movimento uniforme não há aceleração, porque não há variação de velocidade, certo? Então vamos lá, a gente tem aqui um exemplozinho para especificar como é que ocorre o movimento uniforme. A gente tem aqui um carro, né? Certo? Ele está aqui na posição 10 metros, no instante 1 segundo, e após 1 segundo ele se deslocou uma distância de 10 metros e foi para a posição de 20 segundos. Então, no primeiro intervalo de tempo, o móvel deslocou-se a uma distância de 10 metros. No segundo intervalo de tempo, o móvel já havia se deslocado a uma distância de 20 metros, ou seja, a cada segundo que passa, ele se desloca uma distância de 10 metros, e assim sucessivamente. No instante 3 segundos, esse móvel teria se deslocado 30 metros, ou seja, mais de 10 metros. E isso é um movimento retilíneo uniforme. O móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. Isso implica dizer que o móvel deslocou-se 10 metros a cada intervalo de tempo, caracterizando o movimento uniforme. Então agora a gente vai ver umas equações desse movimento, que vão servir para a gente achar aí as grandezas e fazer os cálculos. Equações do movimento uniforme. As equações do movimento uniforme têm sua utilização indicada para cada situação, dependendo da incógnita que estiver querendo descobrir. Por exemplo, essa primeira equação aqui, ela é o seguinte: a velocidade é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. O que é essa variação do espaço? É o espaço final menos o espaço inicial, S menos S0. E esse ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. É isso que vai caracterizar as variáveis, as variações, certo? Já essa outra equação aqui, que é vulgarmente aí conhecida como sorvete, para a gente lembrar, né? Ela é o seguinte: é o espaço final igual ao espaço inicial, que a gente chama de S0, mais a velocidade que multiplica o tempo. Essa fórmula aqui, ela vai ser denominada equação horária do movimento uniforme, ou função horária do movimento uniforme, porque ela é uma função do primeiro grau. E ela vai ser utilizada para a gente achar o espaço. Sempre que a gente quiser achar o espaço, a gente pode usar essa fórmula. Ou, se a gente já tiver o espaço, a gente pode achar o espaço inicial, a gente pode achar a velocidade e até mesmo o tempo. Então vamos lá, a gente tem alguns gráficos aqui desse movimento, cada um com sua individualidade, certo? Vamos lá, gráficos do espaço S em função do tempo, onde o espaço S é o eixo Y do gráfico e o espaço T é o eixo X do gráfico. Vamos lá, primeiro a gente vai ver aqui um gráfico onde a velocidade é constante e maior que zero, ou seja, positiva. E ele vai denominar um movimento progressivo. É esse gráfico aqui, ó. A gente tem uma função aqui do primeiro grau, certo? Que vai caracterizar um movimento progressivo. Então a gente tem aqui, ó, S igual a SO mais V, que multiplica T, que é a equação horária do movimento uniforme, certo? A gente tem aqui o espaço S0 no eixo Y e aqui o eixo do tempo. O que a gente observa? Conforme o tempo passa,
conforme o tempo passa aqui, ó, o espaço ele vai aumentando, ou seja, é um movimento progressivo, porque com o passar do tempo, o espaço vai ficando maior em relação ao S0. A gente tem aqui também um gráfico onde a velocidade é constante e menor que zero, ou seja, vai ser uma velocidade negativa. Essa velocidade negativa vai ser o que vai denominar o movimento retrógrado. O movimento retrógrado ele vai ser esse gráfico aqui, ó. O que a gente tem? A gente continua tendo uma função do primeiro grau, certo? Uma função afim. E a gente tem aqui a fórmula S igual a SO menos V vezes T. Por que menos V? Porque a velocidade é negativa. Aqui nesse gráfico a velocidade era positiva, ou seja, aqui ficava mais V, certo? Então o que a gente tem aqui? No movimento retrógrado, conforme o tempo passa, o espaço vai diminuindo em relação ao espaço inicial, que era o S0. Então vamos lá. Gráficos da velocidade V em função do tempo. Agora aqui vai ser o seguinte. No eixo Y, no lugar do S, a gente vai ter o V, que é a velocidade. Ou seja, a velocidade vai ser no eixo Y e o tempo continuará sendo no eixo X, certo?